Diga aleluia. Boa noite, igreja, paz seja com todos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Novo Testamento, lá no livro de Gálatas. Eu gostaria que todos prestassem atenção, ponto por ponto. Mais uma vez, não vou pregar aquela mensagem de arrancar o paletó. Eu vou pregar mais tranquilo, para que você entenda cada ponto no nome de Jesus. Amém? Gálatas capítulo 6. Posso ler? Versículo 3. Gálatas meia dúzia, versículo 3. Posso ler? Quem está procurando, fala amém. Então tá bom. Então vamos lá. No versículo 3 está escrito assim: pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Você entendeu aí? Antes de eu ler o outro. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, está enganando a si mesmo. Versículo 4. Mas cada um examine a sua própria obra, e então terá o seu motivo de glória em si mesmo somente, e não em outro. Pois cada um levará o seu próprio fardo. Amém? Vamos repetir o 4? Agora nós vamos voltar um pouquinho no livro de Romanos. Romanos está antes um pouquinho. Está antes de Gálatas. Romanos capítulo 13. Versículo 11. Esse versículo 11, eles não colocaram aqui não. É o tema do nosso mês, né? E está escrito assim: e isto, conhecendo o tempo, versículo 11, Romanos 13, 11. E isso, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando recebemos Jesus, do que quando cremos nele. Amém? Porém, quero tomar como tema da minha palavra, princípio de experiência. Que é o tema mesmo? Olha para o seu irmão, antes de você sentar, fala assim: você entendeu os versos que lemos? Pode sentar. Todo mundo acordado? Ninguém está dormindo? Não, então vamos lá. Nós acabamos de ler esses versos muito importantes. Eu quero só repassar novamente para você ver. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um examine a sua própria obra, e então terá o motivo de glória, ou de gloriar a si mesmo somente, e nenhum outro. Amém? Cada um levará o seu próprio fardo. Todos nós levamos o nosso próprio. Você não pode levar o fardo do outro. Quando você leva o fardo do outro, você está sobrecarregando, e no fim você acaba ficando sem força, sem ânimo, sem disposição. E o versículo que nós lemos Romano é isto acontecendo, e isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Muitos estão dormindo e precisam despertar, porque a salvação está agora bem mais perto. Amém? Jesus está cada vez mais falando ao nosso coração: acordem, acordem, acordem. Posso ouvir um amém? Então, princípio de experiência. Você sabe que a palavra princípio significa começo, não é? É dar início. Já a palavra experiência significa conhecimento, informado, ciente. Amém? Não se pode criar experiência. Pode? Não. É preciso passar por ela. Diga graças a Deus. Quem nunca faz nada não tem experiência de nada. Por exemplo, a pessoa só tem experiência, veja bem, a pessoa só tem experiência na vida cristã
se ela for um cristão de verdade. Porque se ela não for um cristão de verdade, ela não tem experiência nenhuma. Se perguntar alguma coisa da Bíblia, ela está voando, ela não sabe onde é que está, não é verdade? Então tem que ter experiência, tem que ler, tem que abrir a Bíblia, sempre ler, procurar decorar versículo, capítulo, livro, etc. Posso ouvir um amém? Então a experiência se adquire trabalhando, congregando, evangelizando, ensinando, falando. Aí você vai adquirindo a experiência. Quanto mais você congrega, quanto mais você trabalha, quanto mais você fala, quanto mais você ensina, mais você aprende. Posso ouvir um amém? Diga aleluia. Então vamos lá, eu falei princípio da experiência, eu vou para o primeiro ponto. Agora eu vou falar em ponto. O primeiro princípio: aquele que receia arriscar nunca saberá o que poderia ter feito. Enquanto você estiver em cima do muro, você nunca vai conseguir ter experiência de nada. Enquanto você não decidir, você não vai ter experiência nenhuma. Se eu quero fazer algo e não faço, nunca terei experiência, nunca saberei, nunca terei resultado. Diga graças a Deus. Se vou à igreja aos domingos e nunca me decido me afirmar, como eu disse, ler, preparar, estar sempre afiado, você não vai ter uma experiência na vida cristã. Então, se você vem só, não tem tempo de vir a semana, mas vem aos domingos, então em casa você tem que procurar um tempo para ler, orar, meditar, para que você esteja sempre preparado, ter sempre experiência. Muitos não decidem sair de cima do muro, mudar. Por quê? Porque são medrosos, são covardes, têm medo, não avançam. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz assim: Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de fracasso, um espírito de desânimo. Deus nos deu um espírito de ânimo, de força, de coragem, de disposição. O espírito que Deus te deu é de coragem, é de ânimo, é de força, não é de medo. Amém? Por isso você deve entender que é mais que vencedor. Quem crê que é vencedor aqui? Diga graças a Deus. Digam todos amém. Medo de perder, meu irmão, o medo de perder tira a vontade de ganhar, sim ou não? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas os corajosos experimentam a morte apenas uma vez. Se tivermos receio de tentar fazer aquilo que desejamos, nunca saberemos o que poderíamos ter feito. Vou repetir, preste atenção. Se tivermos receio de tentar fazer aquilo que desejamos, nunca saberemos o que poderíamos ter feito. Amém? Diga aleluia. Nunca terei resultado de nada. Portanto, não tenha receio de lutar pelo seu alvo. Lembre-se que Deus capacitou você para vencer e não perder. Amém? No livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4, observe bem, graças a tudo que eu estou falando aqui. Aquele que observa o vento nunca semeará. O plantador ou o agricultor que observa só a força do vento, ele nunca vai plantar, nunca vai semear, porque ele está observando o lado, a ventania. Quem observa só o lado negativo nunca vai vencer, nunca conseguirá chegar aonde ele tanto almeja. Aquele que observa o lado contrário das pessoas dentro da igreja, ele não vai prosperar espiritualmente, financeiramente, porque ele não está preocupado em aprender aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer que ele aprenda, mas ele está preocupado com o defeito dos outros, que alguém está falando, que alguém está rindo, que alguém está conversando, que cor de roupa ele veio. Você não pode vir para a igreja para olhar o defeito dos outros, você tem que vir olhar para Cristo, olhar para Deus, prestar atenção naquilo que está sendo expressado, naquilo que está sendo falado. Amém? Aí você prestando atenção, você vai estar o quê? Se alimentando. Você vai estar o quê? Então, quem observa só o lado negativo, nada fará em sua vida. Então, se você receia tentar, você nunca vai conseguir saber o que você poderia ter feito. Olha para o seu irmão e fala assim: não tenha receio de lutar pelo seu alvo. Olha mais uma vez e fala a mesma coisa.
Então esse é o primeiro ponto, o primeiro princípio. Não tenha receio de lutar por aquilo que você tanto almeja, porque o medo de arriscar vai tirar sua vontade de conseguir ter. Segundo princípio, o segundo ponto, como diz a Viviane, viver para o dia de hoje é falta de visão. O que eu falei? Viver para o amanhã é visão. Amém? Repito, viver para o dia de hoje é falta de visão, mas viver para o amanhã é visão. O que é visão? É ver além da capacidade natural, é ver o invisível se materializando. Veja bem, assim como uma semente tem uma floresta dentro dela, assim somos nós. Há dentro de cada pessoa, há dentro de cada um de nós um potencial gigantesco. Há dentro de cada um de você um potencial colocado por Deus, um potencial gigantesco. Por isso, não pense só no dia de hoje, porque se você pensar, ter medo do que está acontecendo, ou olhar só para o dia de hoje, você nunca vai conseguir fazer nada no amanhã. Você está preocupado com hoje. Aqui eu coloquei aqui, por isso não podemos enxergar só o dia de hoje, porque enxergar o dia de hoje, só o dia de hoje, é enxergar um palmo à nossa frente. Porque o dia de hoje é como você estivesse pensando assim: amanhã tudo está acabado. Eu coloquei assim aqui, por isso não podemos enxergar só o dia de hoje, ou só um palmo à nossa frente, porque viver para o dia de hoje é simplesmente enxergar um palmo à nossa frente. Isso é falta de visão, isso é falta. Deus não nos fez infrutífero. Fala para o seu irmão, você não é infrutífero. Deus não nos fez inúteis, mas Deus nos fez com um potencial multiplicador. Viver para o dia de amanhã é visão. Fala para o seu irmão, viver para o dia de amanhã é visão. Olhar para o dia de amanhã com insatisfação é preocupação. Tem pessoas que não conseguem dormir preocupado com aquilo que vai fazer amanhã, com a dívida que vai pagar amanhã, com o problema que ele vai resolver amanhã. Ele não consegue dormir, passa a noite rolando de um lado para o outro, preocupado com o dia de amanhã. Mas a Bíblia diz que você tem que se deleitar no Senhor e entregar o dia de amanhã nas mãos dele, e você terá vitória. E Deus vai abrir as portas e você vai conseguir. Diga graças a Deus. Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, tanto no sentido de comer, de beber, como outras coisas, mas viva o dia de amanhã no sentido de expandir, crescer, avançar. Isto é visão. Jesus está voltando, mas nós não podemos cruzar o braço e não fazer mais nada. Nós temos que continuar trabalhando, mas crendo e confiando nele, que a qualquer momento ele nos tirará. Quem está dormindo fala amém. Amém? Então, visão é a capacidade de enxergar além dos que os olhos são capazes. Olha para o seu irmão, fala para ele assim: visão é a capacidade de enxergar além do que os olhos são capazes. Agora fala para o seu irmão: desperta. Fala para eles: acordem. Diga aleluia. Então, essa é a segunda. Viver para o dia de amanhã, né, é visão. Terceiro ponto, ou terceiro princípio: a vida e o poder estão na semente e não no fruto. Fala comigo. A vida e o poder estão na semente e não... Outra vez. Deus criou as sementes para garantir a realização da futura geração. Diga amém. Cada planta, cada animal, cada ave, cada réptil, inseto, todos eles possuem dentro de si uma habilidade e potencial para reproduzir e continuar propagando a sua espécie. Nós, da mesma forma, embora você sabe que existem milhares, tanto no mundo animal como nos seres humanos, né? Pessoas que nascem e não têm semente. E não tem o quê? Então elas vão nascer, vão crescer, vão morrer sem deixar fruto, porque não tem semente dentro dela. Vou explicar. Por exemplo,
Eu já fiz isso, não sei que você já fez, eu falei uma ocasião, repito. Eu já parti um mamão, e quando você abre ele arregala os olhos, nenhuma semente. Alguém já aconteceu isso com vocês? Algumas já, né? Você abre, não, meu Deus, esse mamão não tem semente. Então aquele mamão não tem semente, né? Para que ele possa plantar e ele continuar propagando ou reproduzindo. Não tem. Laranja da mesma forma, já parti laranja, que eu não descasco laranja. Quem descasca para mim é minha esposa. Não gosto de descascar laranja. Sabe como é que eu subo laranja? Eu corto ela no meio de cruz. Aí eu vou lá, puxo e tiro, que eu não gosto de descascar. Então já parti laranja assim, para chupar e não encontrar um caroço, uma semente sequer. E muitos seres humanos da mesma forma, nascem sem semente. Nascem sem... Preste bem atenção, existem também pessoas sem semente. Eu não me refiro só a casar e ter filho ou colocar filho no mundo. Me refiro a colocar filhos espirituais. Filhos espirituais. Tem pessoas que nunca ganharam ninguém para Jesus. Tem 30, 40 anos de cristão, nunca ganhou ninguém, nunca ganhou ninguém, porque nunca teve coragem de falar de alguém ou para alguém a respeito de Cristo. Amém? Então, ele parece que nasceu sem semente, mas a Bíblia diz que, espiritualmente falando, Deus capacitou a todos. Espiritualmente falando, ninguém vive sem semente. Todos têm dentro de ti uma semente espiritualmente falando. Amém? Amém ou não, mãe? Glória a Deus. Agora, tem pessoas que nunca ganhou de verdade, ninguém na vida, não tem um filho da fé. Mas se você quer ganhar alguém, ter alguém, isso pode acontecer através de um relacionamento. O que eu falei? Relacionamento. Relacionamento é a chave. Relacionamento é a capacidade de conviver com o seu semelhante. Relacionamento é ter comunhão, é envolver-se com alguém a ponto de compartilhar experiência e aprender um com o outro. É assim que a gente consegue ganhar. Amém? Fazendo amizade, relacionamento. A pessoa vai descobrir que você é cristão, vai perguntar e você vai ter toda a oportunidade para falar, né, de Deus para aquela pessoa. Posso ouvir um amém? Então tem pessoas que vivem isoladas, morrem sem ter deixado fruto. A vida inteira, como cristão, nunca deu um fruto sequer, porque esqueceram que Deus capacitou elas. Você não é incapaz, você é frutífero. Fisicamente você pode ser estéril, pode não reproduzir, mas espiritualmente você pode, porque Deus capacitou a todos. Digam aleluia, diga graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 15. Quem está prestando atenção, fala amém. 15, versículo 1 ao versículo 7. Pode me acompanhar aí? No capítulo 15, versículo 1, Jesus falando, isso foi Jesus que falou: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele está dizendo para vocês, para nós já estamos limpos pela palavra que ele tem nos falado. Amém? Versículo 4: permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Se não estiver ligado em Cristo, não temos como dar fruto. Antes de ler o 5, preste bem atenção.
Deus está dizendo bem claro, através do seu Filho Jesus, se não estivermos ligados no Filho, no Senhor Jesus Cristo, que é a videira, não tem como dar fruto. É por isso que você tem que vir à igreja, não como religioso, mas como cristão, prestar atenção naquilo que está sendo falado, e chegar em casa, se for possível, dar uma passada naquilo que você leu, amém? E pensar naquilo, é muito importante. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, Jesus está dizendo, se ele não estiver contigo, você nunca vai conseguir dar fruto, nunca vai conseguir ganhar ninguém, nunca vai ter coragem de evangelizar ninguém, porque você não está ligado nele. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Repito, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. É semelhante ao ramo, e secará, e o apanha e logo lança ao fogo para ser queimado. Versículo 7: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Ele está dizendo, se as minhas palavras estiverem em você, no seu coração, você pode pedir o que você quiser. Olha, você pode olhar o versículo, ó. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser. Ele está falando que você pode pedir o que você quiser. Amém? Você poderá pedir o que você quiser e vos será feito. Digam amém. Olha para o seu irmão e fala assim: eu nasci para dar fruto. Outra vez. Eu nasci para dar fruto. Número 4: você deve maximizar a sua vida para o benefício da próxima geração. Repito, você deve maximizar a sua vida para o benefício da próxima geração. Você sabe que a palavra maximizar significa elevar ao mais alto possível o seu potencial. Veja bem uma história que vou contar aqui, preste bem atenção. Suponho que Maria tivesse abortado Jesus, ou se André não tivesse conseguido levar Pedro até Jesus, ou se Abraão não tivesse, vamos dizer assim, deixado a terra de Ur dos caldeus, ou se José tivesse recusado ir para o Egito, ou se Ananias não tivesse orado por Saulo, o qual se tornou Paulo, ou se o garoto não tivesse negado, não dado a Jesus os 5 pães e 2 peixinhos. Imagina como seria a história da Bíblia hoje. Você não poderia falar nada disso que eu estou falando aqui, porque seria completamente diferente. Quem está entendendo, fala amém. Então, Deus, Ele quer que você seja vitorioso em todas as áreas. Portanto, amado, maximize para a glória de Deus. Eleva o seu potencial mais alto possível, porque Deus te capacitou para isso. Lembre-se que aquele que planta uma árvore planeja para a posteridade. A palavra posteridade significa descendência, futuro. O tempo dos profetas você sabe que passou, o tempo dos apóstolos já passou. Posso ouvir o amém? Agora é a minha vez, é a sua vez, é a nossa vez como cristão. Hoje se conta a história deles, eles fizeram no seu tempo, agora é o nosso tempo, é a nossa vez. Não teve a vez de Abraão, não teve a vez de Jacó, não teve a vez de Maria Madalena, não teve a vez de todos esse pessoal, agora é a nossa vez. Diga aleluia. Então, repito, o tempo dos profetas já foram, dos apóstolos já passaram. Por isso eu concluo esse pedaço dizendo para você: maximize a sua vida para o benefício da próxima geração. Ainda que Jesus venha arrebatar a sua igreja, mas aquilo que você falou, deixou, vai permanecer no coração daqueles que ficaram. Amém? Ele vai falar: eu ouvi. Muita gente vai dizer assim depois do arrebatamento: eu ouvi bem que fulano falou, mas eu não dei a mínima, eu fiquei em cima do muro a vida inteira, não me decidi, não é? Aí eles vão pensar naquilo ali e vão tentar fazer alguma coisa para, mesmo enfrentando o anticristo, não aceitar a meia. Bem-aventurado sois vós,
quando for arrebatado antes de tudo isso acontecer. Digam aleluia. Maximize a sua vida para o benefício da próxima geração. Alguém fez isso no passado, por isso eu estou falando hoje. Alguém congregou no passado e falou, né? Se foram, mas ele deixou. E hoje nós estamos fazendo a mesma coisa, agindo da mesma forma, e vamos continuar agindo assim para que outras pessoas sejam alcançadas. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos perdidos. Abre em Romanos capítulo 10, por favor. Eu falei que hoje a gente ia mais ler assim, ia falar ponto e ler, né? Quem está dormindo, fala amém. Só uma ali por trás, né? Romanos capítulo 10. Quem encontrou, diga amém. Romanos 10, versículo 14 está escrito: como porém invocarão aquele em quem não creram? Repito, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amado, a salvação é para todos. É preciso pregar, é preciso falar. Eu não posso bater no peito e falar, já sou salvo e pronto, não estou nem aí para ninguém. É errado. Nós temos que preocupar com o nosso próximo. Por isso que está escrito aí: como invocarão, como aquelas pessoas vão invocar a Deus se ninguém vai falar de Deus para ela? Não é verdade? Como eles vão ouvir se não há quem pregue, não há quem fale? Portanto, amado, o seu tempo é agora. Faça a sua parte. Quem está dormindo, fala amém. Ninguém. Não olha para os que não fazem nada. Não fica preocupado com eles. Aqueles que não gostam de fazer nada. Não liga, não fala mal, não critica. Mas mostre, faça a sua parte para que ele possa ver o que você realmente está fazendo. Amém? Repetindo aqui, portanto, amado, o seu tempo é agora. Faça a sua parte. Não olhe para os que nada fazem. Faça na célula, no evangelismo, no louvor, na oração. Faça a tua parte. Amém? Fale de Cristo, não tenha vergonha. Aquilo que eu tenho falado, esteja sempre orando. Vai trabalhar, ore. Está trabalhando, o pensamento fica ligado em Deus, nas coisas do céu. Chegou em casa, tomou banho, jantou. A gente cristão aprendemos a orar pelo alimento, né? Quando vai almoçar, alimento. Outros já não oram na hora do almoço, porque quando chega toda a alimentação, todo mundo já estende as mãos e ora, abençoa toda a alimentação, todo o mantimento do mês inteiro. Mas eu já não faço isso, eu faço na hora que eu vou almoçar. Eu já agradeço, tomar café. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar tomando meu café nesta manhã. Muito obrigado pelo privilégio de poder comer uma comida bem feitinha pela minha amada companheira, pastora Nazaré, que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado por tudo. Então eu agradeço a Deus. Você precisa agradecer a Deus por tudo. Amém? Chegou, vai dormir, eu tenho falado e repito. Obrigado pelo dia de hoje, por tudo que passei. Ainda que você teve problema, luta, obrigado por tudo, meu Deus. Eu sei que estou aqui porque o Senhor tem cuidado de mim. Você está vivo aí, me ouvindo? Porque Deus tem cuidado de você. Fala para o seu irmão do lado: Deus tem cuidado de você. Aleluia. Por que falam dos heróis da fé? Eles fizeram no seu tempo a sua parte, sim ou não? Então eu repito, hoje é a minha vez, é a sua vez, é a nossa vez. Quem faz algo importante será lembrado, sim ou não? Por que nós falamos dos profetas, dos patriarcas? Estamos lembrando, eles serão lembrados, são lembrados pelo que eles fizeram no passado. Mas quem não faz nada, nunca será lembrado de nada. Quando é lembrado, dizendo que aquele cara não fez nada, né? Parece que pesa ele mais. Se ele estiver no inferno, ele vai pesar mais ainda nele. Então a gente tem que fazer alguma coisa para que Deus possa te abençoar de maneira especial. Amém? Hoje é a nossa vez. Fala para o seu irmão: hoje é a minha vez. Olha para o seu irmão mais uma vez, fala para ele assim: hoje é o seu tempo. Faça a sua parte. Quinto,
Olhe bem, grave bem. Deus compartilha com você para você compartilhar com os outros. O que é compartilhar? É repartir, comunicar. Deus te salvou para você poder salvar outros. Deus usou pessoas para alcançar você para Cristo, para você fazer o mesmo. Diga aleluia. Quantas pessoas abençoadas e talentosas, sábias, que não conseguem desenvolver o potencial que têm? Tem muitos que têm potencial, mas não faz nada, tem vergonha, está sempre em cima do muro, eu devo fazer ou não? Use as suas habilidades divinas para beneficiar outros, e você verá o quanto eles vão crescer. Diga aleluia. Se você ganha alguém e alguém já ganhando outro, você vai se alegrar, porque aquilo que você lançou progrediu, cresceu. É bom você falar. Alguém falou assim: olha, eu ouvi a tua palavra aquele dia, fiquei impressionado, e então eu decidi servir a Jesus. Eu não sei quem foi no casamento que eu fiz aqui, que a pessoa que casou falou para essa irmã que vinha aqui na igreja, não sei que está aqui hoje, não me lembro. Ela falou que eles realizaram um casamento aqui e as pessoas parentes vieram. Ele falou que o casal que veio, um dos casais que vieram, se converteram só porque ouviram a mensagem que eu estava pregando sobre o casamento. Aí ela falou comigo: naquele casal se converteu com aquela palavra que o Senhor falou lá, aquela mensagem que o Senhor deu no casamento. Eu fiquei alegre, não exaltado, porque é isso que ele tem que fazer, ganhar almas para o reino de Deus. Diga aleluia. Diga graças a Deus. Quinto, Deus compartilha com você para você compartilhar com os outros. Compartilhar é repartir, é comunicar. Então repito aqui: Deus salvou você para você salvar outro. Quantas pessoas abençoadas tem aqui na igreja? Pessoas talentosas. Então use as suas habilidades divinas para abençoar outro. Se eu não ensino o que aprendi, preste bem atenção, se eu não ensino o que aprendi, as outras pessoas, elas nunca vão ser bênção, elas nunca vão ser nada na vida, porque eu não ensinei. As bênçãos nunca são concedidas unicamente para o seu próprio benefício. Quer dizer, Deus não faz você uma bênção só para você. Deus faz você uma bênção para você poder abençoar. Diga amém. As bênçãos nunca são concedidas unicamente para o benefício de quem recebe. Recebo bênção para poder abençoar. Você aprendeu para poder ensinar. É Deus que nos capacita para instruir outros. Amém? Eu vou repetir para você não esquecer. As bênçãos nunca são concedidas unicamente para o benefício de quem recebe. Ele quer que você seja bênção para você poder abençoar. Ele quer que você aprenda para você poder ensinar. Diga aleluia. Diga graças a Deus. Deus se capacita para você instruir outros. Quem está entendendo, fala amém. Veja bem, Abraão não só recebeu uma bênção de Deus, ele também se tornou uma bênção para os outros. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, não precisa ler, versículo 2 e 3, está escrito assim, Deus falando para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Ele não falou seja abençoado, ele falou sê tu uma bênção. Você vai entender. Quer dizer, te faço uma bênção para você poder abençoar. Aí ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O abençoado, ele só pensa nele. O abençoado só pensa, mas aquele que é uma bênção pensa nos outros. Diga aleluia. Por quê? Porque ele é um verdadeiro abençoador. Posso ouvir um amém? Quem é abençoado aí, levante a mão. Acabei de falar.
Quem é uma bênção aí, levante a mão. Fala assim: eu sou uma bênção para abençoar. Eu sou uma bênção para abençoar. Agora fala para o seu irmão: você é uma bênção, você deve abençoar. Número 6. Agora preste bem atenção. O mais poderoso inimigo da humanidade não é o pecado ou Satanás. O maior inimigo da raça humana se chama ignorância. Chama o que mesmo? Ignorância é falta de conhecimento. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabemos que a ignorância gera inimizade, a inimizade gera violência e violência, morte. Quantas pessoas se tornaram inimigas por causa da ignorância? Quantos mataram e até mesmo morreram por causa da ignorância? A ignorância é terrível. E tem pessoas que nascem na ignorância, crescem na ignorância e morrem na ignorância. E nunca muda. Efésios capítulo 4, verso 18. Efésios 4, verso 18. Diz assim: a mente do incrédulo, do ímpio, está na escuridão. Eles não têm parte na vida de Deus, porque são completamente ignorantes e teimosos. Ignorante significa incapaz, por isso são teimosos. Olha para o seu irmão e fala assim: fuja da ignorância. Não é fácil. Às vezes nós erramos, nós cristãos erramos, porque alguma coisinha nos faz nos tornar ignorantes. A gente fica ignorante em algumas horas, depois você para e fala: meu Deus, por que eu agi assim? Me perdoa. Mas o ímpio não é assim. O ímpio continua, mas o cristão, mesmo agindo na ignorância, ele para, se arrepende, né? Pede perdão a Deus. Eu contei para vocês uma vez que quando eu morava lá na Zona Leste, eu tenho uma casa lá, quando eu morava lá, tinha que fazer um muro, eu e o vizinho. O vizinho falou assim: olha, eu estou sem dinheiro agora, mas o senhor pode fazer, depois a gente reparte. Eu fiz o muro. E quem disse que ela quis repartir? Ela falou: já está feito, se vira agora. E eu fiquei irado com a mulher, né? Depois eu chamei ela no muro, falei: eu quero pedir desculpa, porque eu fiquei irado com a sua resposta, viu? Fiquei muito chateado contigo, mas me perdoa. E deixei para lá. O cristão não pode deixar isso dominar a nossa vida. Nós temos que crer que Deus resolve a nossa situação. Diga aleluia. Diga graças a Deus. Então, meu irmão, a ignorância é inimiga número 1. Fuja dela. Quando a esposa estiver muito ignorante, o marido tenha calma. Quando o marido estiver bravo, ignorante, esposa, fica tranquila, não fala nada não. Amém? Aí o negócio vai conseguir passar. Mas se um ignorante passa para cima, brigando, falando, aí o outro de cá também não é fácil, é como um pavio, e vai para cima, aí o que vai acontecer? Separação, desgraça, destruição. Então um tem que ser mais calmo do que o outro, porque não é fácil. Quantos lares foram destruídos, acabados por causa da ignorância? Não por causa do homem ou por causa da mulher, por causa da ignorância que eles deixaram entrar. Fala para o seu irmão do lado: cuidado com a ignorância. Um homem sem Deus é potencial sem propósito, é poder sem direção. Um homem sem Deus é vida sem vivência, é habilidade sem responsabilidade. Portanto, meu amigo, o maior inimigo se chama ignorância. Toda vez que você for tomado pela ignorância, lembre-se que ela mata, ela destrói, ela acaba com tudo. O fruto da ignorância é a inimizade, a tristeza e dor. Amém? Diga para o seu irmão do lado: ignorância é estupidez, é ausência de conhecimento. Fala para ele assim: a salvação está mais perto, porém a ignorância não te deixa enxergar. Diga aleluia.
Agora que é o 7. 7 já é o último, né? Deus projetou você para operar pela fé. Fala para o seu irmão do lado. Deus projetou você para operar pela fé. O que é operar pela fé? É não parar diante dos obstáculos. É não desistir por causa de uma barreira, de um obstáculo que surgiu. Operar pela fé é marchar firme, confiantemente naquele que te projetou, naquele que é o máximo. Foi pela fé que Salomão ofereceu a Deus 1000 holocaustos. Está escrito em 2 Crônicas 1:6. Está escrito assim: Salomão ofereceu ali sacrifício perante ao Senhor, no altar de bronze que estava na tenda da congregação. Ele ofereceu 1000 holocaustos. Foi pela fé. Foi pela fé que Abraão deixou a sua parentela e partiu para uma terra distante. Nem sabia para onde ia. Meu irmão, não é fácil você falar assim: eu vou sair e vou, sem saber para onde ir. Difícil, né? Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele estava confiando em Deus. Deus tem um lugar reservado para mim, porque foi Deus que mandou. Deus projetou você para operar pela fé. Fala mais uma vez para o seu irmão: Deus te projetou para operar pela fé. Quando não aprendemos a operar pela fé, não crescemos. Aquele que não sabe operar pela fé, não cresce, não avança. Todos os patriarcas, profetas e apóstolos, eles operaram pela... Então, meu irmão, preste bem atenção, a salvação está bem mais perto do que você possa imaginar. Acordem, Deus te projetou para operar pela fé. Pergunta ao seu irmão lá, você está entendendo? Nós não somos mais especiais do que eles. Nós não somos melhores do que os patriarcas e os profetas. Se quisermos morar no céu com Deus, temos que aprender a operar pela fé. As lutas vêm, as dificuldades surgem, na família, nos amigos, na empresa, nos negócios, mas você tem que aprender a operar pela fé. Confiar em Deus de todo o seu coração. Vivemos dias dificílimos e cada dia as coisas afunilam com rapidez. Quem está entendendo, fala amém. Então eu disse aqui que nós não somos melhores do que eles que agiram no passado, mas Deus projetou eles para operar pela fé, e Deus nos projetou para operar pela fé. Conclusão: esses são os princípios para alcançar experiência. Erga os olhos e veja que Deus projetou você para ganhar e não perder, para estar por cima e não por baixo. Diga aleluia. Entre em ação agora mesmo. Deus está com você. Só serão salvos vencedores. Quem é vencedor aí? Levante a mão. Pela fé, eu sou vencedor. Então levanta a sua mão, por favor, e diga assim: Deus me projetou para vencer. Fala assim: Deus colocou dentro de mim um potencial gigantesco. Agora olhe para o seu irmão e fala assim: precisamos ter mais experiência na vida cristã, na leitura da Bíblia, no trabalho que fazemos, em tudo. Vamos ficar de pé agora. Agora levanta a sua mão, fala mais uma vez: Deus me projetou para operar pela fé. Bata a mão no ombro do seu irmão e fala: Deus te projetou para operar pela fé. Quem entendeu, diga amém. Feche seus olhos e confie em Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Deus é com você, Deus é conosco nesta noite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O pastor Ricardo vai estar orando com vocês nesta noite. Coloca a mão à altura do seu coração, confiando em Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Senhor Deus e Pai maravilhoso e fiel, no Teu nome, Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, ó Pai, a clamar a Ti a Tua presença em nossas vidas. Ó Espírito Santo, vem encher nosso coração da Sua presença. Cuida, Senhor, de cada um de nós, que viemos, Senhor Jesus Cristo, a marchar somente olhando para Ti. Dai-nos força, dai-nos bom ânimo, aviva